Olá, meu nome é Fernando Bender, eu sou gerente de desenvolvimento da Greenfield. Hoje com o nosso software Wild Horses nós vamos fazer a análise dos preços da Bitcoin cotada em dólares para o dia de hoje, quarta-feira, 24 de outubro, às 23 horas e 59 minutos. Nós vemos aqui que os preços tiveram uma pequena movimentação para baixo no dia de hoje e essa movimentação tem sido bastante pequena nos últimos dias. Notem que esse gráfico mostra apenas o fechamento dos mercados às 23 horas e 59 minutos, como nós assim assumimos, porque como a gente sabe de fato, os mercados da Bitcoin e das outras criptomoedas, eles não fecham, são 24/7, é um mercado global que está sempre aberto. Mas para fins de análise nós assumimos o fechamento do dia às 23 horas e 59 minutos. Bom, o que nós temos aqui é uma tentativa do papel de fazer uma leve alta e ingressar na faixa de mais frequentemente visitada, que é essa faixa logo acima, com uma coloração tenuamente superior à faixa atual. Então nós estamos falando aqui de uma faixa aqui que reteve em torno de 30% do tempo, 35% ao máximo desse gráfico aqui, os preços da moeda. Porém, o papel está evitando fazer essa alta ao mesmo tempo em que ele está flutuando bastante rente a ela. Na continuidade disso que vai acontecer, essa faixa vai se deslocar para baixo, como eu tinha comentado na análise anterior. O que eu gostaria de comentar com vocês aqui é uma mudança muito brusca de semana a semana no comportamento da Bitcoin. Nós podemos ver aqui, nós temos um claro movimento de alta, onde nós temos topos e fundos ascendentes. Depois nós temos aqui um claro movimento horizontal com uma faixa algo ampla, porém mais reduzida do que a fase anterior, onde ele fica fazendo fundos e topos paralelos. Depois nós temos aqui um período onde ele tem uma queda brusca aqui e uma recuperação, ou seja, com alta volatilidade, porém sem uma direção definida. Tá? E aqui agora nós temos um movimento com direção definida, sem inclinação e sem volatilidade, ou seja, cada semana é como se fosse um novo ativo. Tá? Bem-vindo ao mundo das criptomoedas, tá? É assim que a coisa funciona. Então, por outro lado, fica um pouco difícil de fazer uma predição, de fazer uma análise, tá? Isso aqui rompe com qualquer padrão técnico que se está acostumado a tratar. Então, uma solução, uma alternativa é usar essas tarjas, tá? Que elas mostram o que está governando os preços em termos de tendência, em termos de equilíbrio, em termos de órbita, de que região eles estão visitando, e os canais que dão uma ideia da direção e dos limites de expansão e retração que os preços podem ter. Então, na atualidade aqui nós estamos dentro de um canal horizontal, os preços estão andando de lado, atualmente com a volatilidade praticamente zero, tá? E a tendência é eles continuarem assim. Nós já vamos ver isso porque no próximo gráfico aqui, onde a gente vai para o horizonte de 23 semanas, de 23 dias, ao contrário do gráfico anterior que nós estávamos analisando em 59 dias. Aqui o que nós vemos? Nós vemos que a região mais visitada fica em torno dos 6.570, 6.660, como nós já tínhamos comentado na análise anterior. Porém, aqui ele está ao topo de uma região que ele visitou bastante, porém com uma menor frequência, tá? Que é essa região aqui, que começa ali em 6.400 e termina em 6.480. Então ele parece bastante confortável ali. Um indício negativo em termos de comportamento de volume é que quando os preços sobem, o volume está caindo. A gente pode observar aqui, mesmo em leves altas, elas acontecem com baixo volume, ou seja, o volume dentro da média, à exceção desse movimento aqui, que foi uma recuperação bastante justa, tá? Uma correção para um valor justo do papel, que todavia ele não conseguiu manter, ele retornou para um patamar inferior em torno de 6.500. Tá? Se vocês vão lembrar da nossa análise diária, desde que nós começamos, já faz um mês, a gente vem falando que a gente observa que os preços iam orbitar em torno de 6.500. Isso nós falamos no começo de outubro e é o que tem acontecido ao longo de todo esse mês, com quedas, com altas, etc. Ele tem retornado para os 6.500 e agora, como a gente pode ver aqui, ele não podia praticamente estar mais perto do que isso, desse valor. Então, a tendência é ele continuar aqui, sim, porém, notem nesse gráfico que toda vez que ele faz uma queda, nós temos aqui um volume algo mais acima da média, tá? E aqui o volume está se aproximando desse tom. Isso pode ser um prenúncio de uma queda, pode, nesse caso a gente vê aqui uma tentativa de fazer um teste a 6.400, onde, caso isso aconteça, tomara, a gente acredita que ele forme o fundo, isso vai ajudar a formar o fundo desse canal aqui e
confirmar esse canal de alta. Isso é positivo se nós tivermos uma sustentação nesse ponto aqui. O próximo passo vai ser um teste ao topo do canal e aí, felizmente, esperamos que supere esse topo aqui. E aí nós vamos ter um teste aqui, provavelmente no topo dessa região ou algo acima dela, tá? Que ele pode cruzar a região quando ele atravessa ela, depois ele retorna. Dentro do movimento de maior elasticidade, ele pode cruzar essa região aqui e buscar algo perto, talvez logo abaixo de 6.700, onde ele faria um teste ao topo desse canal aqui, então. E aí ele retorna para uma excursão normal, perdendo um pouco o nível, provavelmente ficando ao fundo dessa região aqui, logo abaixo de 6.600. Então, dentro de uma expectativa futura, a gente imagina aqui um teste a esse fundo, depois um teste a esse topo, e depois uma órbita convergindo para o fundo dessa região aqui. E aí sim nós teríamos a definição desse canal de alta e estaríamos com os preços então oscilando dentro de um patamar superior ao atual, tá? Mas isso é uma especulação futura, não tem nenhuma indicação aqui no gráfico para isso, a não ser a nossa expectativa em função do padrão recente, qual? Exatamente esse aqui, tá? Foi isso aqui que aconteceu. Então, o que acontece? Nós acreditamos que para o dia de hoje ele deva ficar nesse patamar ou uma leve queda, isso é uma expectativa, em função da presença dele nessa região e sem nenhum indício de que ele vá romper isso aqui para cima e buscar essa região superior, 6.570 a 6.660, tá? Então, nossa expectativa aqui é de queda, tá? E após isso, então, a gente tem que observar qual é o fundo que ele forma. Necessariamente tem que ser um fundo acima dessa região aqui, preferencialmente dentro dessa região horizontal, ok? Para manter esse canal. E então a gente observa qual é os passos conseguintes. Para nós ter uma movimentação, uma expectativa mais clara da movimentação dos preços, nós vamos olhar agora o nosso gráfico que faz a predição explícita dos preços. Aqui nós vemos uma queda, e o interessante aqui nessa expectativa de queda é que todo o intervalo admissível está abaixo dos preços do último fechamento, ou seja, todo o intervalo aqui está abaixo desse fechamento aqui. Então isso é uma expectativa real de queda, evidentemente ela pode não se confirmar, mas felizmente nós vemos aqui que o fundo do intervalo admissível está em 6.406, ou seja, acima dos 6.400, que ficaria no fundo daquela região mais visitada do gráfico anterior, isso é positivo. O centro do intervalo está em 6.436, que é a nossa expectativa oficial para o final do dia de hoje, e o topo dela, que seria a queda mínima, em 6.467. Então qualquer coisa dentro desse intervalo aqui é razoável, ok? Eu gostaria de chamar a atenção de vocês de que nós estamos olhando para um modelo que tem 0,47% de erro na predição diária nos últimos 12 dias, tá? Isso é uma previsão bastante boa em termos de erro, um erro bastante baixo, é muito difícil conseguir um erro abaixo disso. Agora, mais difícil do que isso, é esse outro índice aqui, nota que está 18,5, eu já tinha comentado em algumas análises, é um índice de qualidade da previsão. Isso corresponde ao nosso erro em relação ao quanto o preço do ativo varia, ou seja, nosso erro é 18,5% da variação do preço do ativo nesse período. O que isso quer dizer? Que os preços da Bitcoin estão variando 5 vezes mais, 5 vezes e meia a mais do que a nossa margem de erro, ou seja, a variação diária está em torno de 2,5% ao dia, e o nosso erro está 0,47% ao dia. Tá? Então, nós estamos olhando aqui para aqui um dos melhores modelos que nós já conseguimos colocar em termos de predição de qualquer ativo. O ouro a gente conseguiu margem de erro dessa ordem aqui já, porém nunca uma margem tão baixa em relação à variação dos preços, tá? Então podem ver que ele tem tido um desempenho bastante bom aqui na trajetória do ativo, tá? Praticamente circulando junto com ele aqui em várias etapas. Evidentemente acontece quando a gente faz uma predição de alta, ele vai para a direção contrária, sim, isso acontece, isso pode estar acontecendo aqui, pode, mas na média nós temos aqui uma expectativa bastante boa de para onde vão os preços olhando para esse nosso modelo aqui. Então, qual é a nossa expectativa? Os três gráficos sugerem ou tornam possível uma leve queda. Nós acreditamos que isso venha acontecer no dia de hoje, e a gente tem que observar como é que o mercado vai reagir. A gente acredita numa possível reação, porém ainda é um pouco cedo para estar falando isso.
Pessoal, muito obrigado. Essa foi a nossa análise da Bitcoin para o dia de hoje. Acompanhem os nossos vídeos, assinem nosso canal no YouTube e não se esqueçam de ativar as notificações para serem avisados de novos vídeos. Nós também temos um canal no Telegram, Hello Wild Horses, vocês são bem-vindos para acompanhar ele. Ali nós colocamos os vídeos e outras novidades que eventualmente acontecem, às vezes vídeos que não estão nessa playlist ou outros comentários ou novidades, alertas que a gente identifica no mercado. Pessoal, bons negócios, até a próxima. Tchau.